episódio do nosso ManaCast, o seu podcast da consciência, comigo, Dani Eras e Patrícia Fortuna. Bem-vinda, Patrícia. Olá, Dan, gratidão. Boa vida a todos vocês que mais uma vez nos acompanham e prestigiam com um episódio novo do ManaCast, a sua dose semanal de consciência. Eu convido você, vou começar assim, tá? A nos seguir aqui neste canal, arroba... Aqui tem arroba? Tem. Então tá, arroba Manada Consciência. Se inscreva no canal, aproveite tudo que já tem ali, explore, curta os vídeos e deixe a tua energia. Comente, deixe-nos saber se teve algo que contribuiu com a tua vida. O meu IG pessoal é arroba Patrícia Fortuna _, do Daniel Erasmanzi, arroba Daniel Erasmanzi. E você também pode explorar tudo que tem pelas redes, curtir, engajar, deixar teu pedido de temas ou da energia que você gostaria de ver expandida. Com gratidão ao Dan, ao Caio, que nos apoia, nos contribui na tarde de hoje. Quero agradecer ao Podcamp, à IMA e também à Prefeitura Municipal de Campinas. Muito bem. E o tema de hoje é implantes, o que são e como lidar com eles. Né? A gente trabalha muito isso, né, Paty, em termos de consciência. Então, vamos começar a explicar o que são implantes. Implantes nada mais são, né, Patrícia, do que programações ou computações que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, e que a gente foi inserindo no nosso sistema, ou seja, a gente foi implantando no nosso sistema para que ele fosse feito desta forma. O que isso acontece? Né? Quando você vira um adulto, né, Patrícia, muito daquilo que lhe foi falado influencia diretamente na sua vida, no seu cotidiano. Então, quando às vezes a gente está funcionando de uma forma e que ela não está funcionando mais pra gente, e a gente começa a fazer um trabalho consciencial, a gente começa a perceber o tanto de coisas que nós fazemos, ou que nós agimos, ou que nós pensamos, que na verdade foram colocadas por outras pessoas, ou que a gente permitiu que fossem implantados na gente, né, de alguma forma, e essa programação, essa computação que a gente foi fazendo ao longo da nossa vida, né, vai impactando naquilo que a gente está. E chega uma hora que a gente fala assim, não, peraí, isso não funciona mais para mim. E aí a gente entra naquela pergunta do quem eu sou. Né? Então, às vezes, a gente chega na vida adulta e aí que a gente vai se perguntar quem a gente verdadeiramente é. Né? E aí a gente começa a descobrir que nós temos que ser, né, o que nós somos, mas para isso a gente precisa se livrar, né, ou destruir, descriar todos esses implantes que a gente foi computando ao longo da nossa vida. Sim, se pudermos pegar toda essa entrega do Dan e fazer uma pequena voltinha, assim, um pequeno passo para trás. Eu te convido a se conectar com quem verdadeiramente você é, porque tudo começa a partir daí, né, Dan? Sim. Nós somos infinitos, ou infinito ser. Todos nós somos o ser infinito. Nós possuímos saber infinito, perceber infinito, receber infinito, escolher ou escolha infinita, né? O ser, saber, perceber, receber infinitamente faz parte de nós. Quem somos, do nosso desenho, do que é inato à pessoa, Patrícia, Daniel, você. E somos grandiosos por isso, porque a gente trazer essa energia da infinitude e torná-la pequena é impossível, né, Dan? Então, nós somos seres de poder e potência. Nós somos, de fato, a imagem e semelhança da fonte, do Criador. E nós temos 3 atributos dele, que é onisciência, onipresença e onipotência. Tudo sabe, saber infinito. Tem toda a possibilidade, todo o poder para, e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Existe isso como capacidade e habilidade, e todos
quando nos reconhecemos sendo quem somos, estamos nesse modus operandi de funcionamento com total facilidade ou com mais facilidade. Quando a gente refuta essa informação que eu te dei novamente, a gente começa a ter vários desafios, até mesmo para saber quem somos, Dan. Perdendo isso tudo de vista, perdendo quem somos de vista, começa a entrar na equação vários personagens para essa história incrível que chamamos de vida, ok? Então temos uma vida porque estamos aqui, uma vida no plano físico, porque encarnamos, nascemos, temos o atestado de nascimento, lá a certidão de nascimento, e enquanto para fins dessa realidade não estiver aí rolando um atestado de óbito, estamos vivos para fins desta realidade. Começamos aí a nossa jornada com um presente que eu chamo de escolha, também conhecido como livre-arbítrio, para criar o nosso viver. Ok? Começa a entrar então nessa equação da... Eu poderia até tirar o primeiro setênio, mas eu percebo que é desde vida intrauterina, tá? Então nós não vamos tirar nada, nós vamos considerar todo o tempo aqui. Nós começamos a conviver com novos personagens. Papai, mamãe, o ginecologista da mamãe, o obstetra da mamãe. Outros personagens com outras profissões, enquanto estamos lá no forninho, captando, recebendo tudo, tal qual. Se é dito, se é informado, a mãezinha acredita, o pai também. Nascemos. Naquele momento do nascimento, após a concepção, nasce. Nós nascemos, o nenenzinho, nasce uma mãe e nasce um pai. Novas funções, ok? Para o mesmo personagem. Então a gente vai botando tudo isso na equação dessa história. E aí, o pai e a mãe, ou a família nuclear, a freira, onde quer que você tenha crescido e recebido a tua primeira base, os seus primeiros facilitadores do caminho incrível que é a criação do seu viver aqui no planeta. E aí eles vêm com muita entrega, com robusta entrega de tudo o que eles aprenderam, de todos os modelos, de todos os padrões, as informações já pré-estabelecidas, tipo o miojo. Só que é menos tempo, é 10 segundos. Então, 10 segundos, uma escolha foi feita e foram engajando, foi criando. Porém, há aqui nesse lugar de se viver um hábito de tudo cristalizar, de virar matéria. A gente se diverte com isso. Então, a gente quer mais do que energia, frequência e vibração. Queremos criar energia condensada, né? Cristalizar tudo. Criamos a matéria, ok? E com elas, informações. Então, a gente começa a receber os comandos. A gente começa a receber os saberes. Isso é perigoso. Isso não vai fazer bem para a sua saúde. Isso machuca o neném. Não pode. Não, não. Né? Quiçá, aí não. Isso é feio. Não põe a mãozinha aí. Não convém. Não pode fazer. Não ok? pode isso, Não pode aquilo. não. Aí a gente vai crescendo um pouquinho, por exemplo, para você pegar o senso do que é o implante de tudo isso que o Dan trouxe. Por exemplo, você petitiquinho tem uma possibilidade de ir para a praia, ou você petitiquinho tem a possibilidade de ir para um parque de diversões. Qualquer lugar, no shopping. Então você chega diante do shopping, tem bastante gente que ainda não conhece a praia, então vou usar o exemplo do shopping que eu acho que é mais comum, né? Você chega naqueles brinquedos lá no parque de diversões e aquelas informações incríveis com música, áudio, iluminação, né? Teu corpo começa a entrar numa ebulição de entusiasmo, né? De prazer, de escolha de desfrutar de tudo aquilo que está ali com uma única função, despertar em você. O teu corpo, que é sensorial e sente, despertar os seus sentidos. E você
entra num estado de perto de uma roda gigante. Aí a mamãe diz assim para você, porque ela também convive com todos os implantes dela. A mamãe também é implantada. Ela põe a mão em você, afinal de contas ela tem uma função, né? Ela acredita nisso, que é cuidar de você. Do contrário, não é empoderar você, é cuidar de você. Então ela põe a mãozinha dela em você com todo carinho, todo cuidado e diz, calma, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Aquele entusiasmo que para ela pareceu uma ansiedade, que para ela pareceu um pavor, um medo, ela descarrega em você a informação e esse é um dos primeiros implantes. Você tem aquela informação que o teu corpo está te dando, mas foi implantado como informação de que aquilo é medo, é insegurança, percebe? Não é você desfrutando, tenha liberdade, vamos, se joga. Não, calma, mamãe tá aqui. Ou vai pro mar, é perigoso. E aí imagina você no decorrer da tua vida lidando com isso, porque você não deixa de sentir aquilo, o teu corpo não deixa de sentir as sensações. Mais uma vez, nosso corpo é sensorial, então é o nosso corpo que sente. E lindo ser, você tem informação, você tem um implante aí. Ah, isso é insegurança, a mão começa a suar, isso é ansiedade. Você aprendeu assim, você foi implantado assim, foi decretado na tua vida que aquilo é aquilo, que você é uma criança ansiosa, você é uma criança insegura, ali. E aí a gente até volta no episódio de realidades conflituais, pode ir lá ver o que um implante pode causar. Toda vez que você estiver diante de algo que te dispara o coração, que te faz, que poderia ser simplesmente entusiasmo, que seria Deus dentro, a fonte dentro, te leva a acreditar que você está ansioso, que você está inseguro, que você está com medo. E com uma única função, o implante vai agir, é te parar, te limitar. Entre os implantes estão a raiva, a dúvida, o medo, a culpa, família, amor. Já falei ódio? Ódio. Entre outros. E a gente vai no meio do caminho reconhecendo cada vez que estamos na escolha pela presença, em qualquer lugar. Aqui no Pod. Hoje o Dan foi a minha fonte, foi o que jorrou. A ontopsicologia define o amor assim: escorro de mim, derramo-me em ti para fazer-te mais. Foi o que você estava fazendo comigo ali. Sou grata por isso. Porque todos os meus implantes de conveniência, do que convém, do que não convém, do tempo, tudo isso estava sendo acionado. Por que estava? Porque em algum lugar existem, em algum lugar na minha realidade, criando em 10 segundos, depois mais 10 segundos, porque eu estava engajando com isso, várias situações e sensações que simplesmente me parou e não mudaria se eu não contasse com a minha habilidade de receber e com a presença de uma entrega com 2 pernas, que é o Daniel, na minha vida. E que sortudona. Percebe? Isso são implantes, por exemplo. Né? Aquilo que a gente ouve não necessariamente é verdade. Por isso que é bem bacana a gente chamar nossa best friend forever. Verdade. Verdade que o que eu estou sentindo agora na minha entrevista de emprego ou no primeiro dia, o coração acelera, né, Dan? Começa a arrepiar, dá uns calafrios, a mão pode suar ou não, as extremidades, né? Qualquer coisa, o corpo tendo uma reação, a gente já vai para aquele lugar de eu sou inseguro, eu vou esconder a mão para ninguém ver. Tal. Verdade que é isso? Ou isso é só um implante? Só implantaram, conseguiram implantar. Um explante, embora a gente vai falar disso agora, é algo que fica no campo esperando para entrar. Nós vamos lá, pega aquilo e põe. Aí torna aquela informação real, valiosa e vital. Explante é tudo que está sendo informado, por exemplo, em redes sociais, por exemplo, aqui,
ok? Quando você faz a escolha de botar para dentro da tua realidade e começar a funcionar a partir dali, ele deixa de ser um explante no teu campo energético de informação e passa a estar encalacrado em você, dentro da tua realidade, ditando o movimento, o ritmo que vai ter tua vida. Por isso que você vê pessoas que são aviões, jato, foguetes, e outras pessoas que são menos do que um teco-teco na criação, sabe? São bem diferentes de toda a possibilidade, porque os implantes têm essa função. Então, o que são os implantes? Informações nem sempre reais, muitas vezes construtos, invenções e mentiras que alguém acreditou, nutriu, exponencializou e vai passar adiante, que começa em casa. Mas isso se estende, por exemplo, eu posso trazer aqui uma informação que faz parte do meu mundo, inclusive que eu não tenho a mínima disposição de estar presente com aquilo, e eu faço você acreditar que é dessa forma. E nem é para você, você tem total facilidade. Aí você ouve de mim e aquilo, blup, você pega e passa a ser um implante e você funciona a partir daí. Uma vida limitada, uma vida bem de merda, porque você foi implantado. Este é o implante que nós estamos trazendo Maná. Óbvio que tem vários outros implantes dentro do campo da medicina e não é a nossa área, ok? É outro lugar. Falamos aqui de energia. Energia, frequência, vibração, né? E de consciência, né, Paty? E a consciência de tudo isso, né? Quando a gente traz essa questão do implante, a gente percebe, e cientificamente existe, né, estudos que fizeram com crianças, né, com bebês, colocando que o medo ele é aprendido, assim como qualquer outra emoção. Então, nós nascemos puros, por assim dizer. Nós, né, quando a gente fala da inocência da criança, ela é realmente real. Potência, né? Então, sem medo, né? Lindo, né? E aí a gente vai implantando nessa criança, né, o mal. E a gente vai implantando tudo aquilo que de alguma forma para nós nos tocou, ou que tocou os nossos antepassados, ou os antepassados deles que foi repassando. Então, ou crenças mesmo, religiosas, que você vai limitando a sua visão de mundo por causa daquela crença, ou daquele dogma, né? E aí você começa a seguir a sua vida a partir desse dogma, a partir dessa crença, que nada mais é do que um implante que foi colocado ali, né? E você vai ter uma vida, às vezes, de medo, né? E às vezes você nem sabe por que você está com medo, porque de fato não é algo racional. Porque quando você começa a, de fato, entrar com a consciência onde tem um implante e começa a destruir, descriar esse implante dentro da sua realidade, você começa a parar de ter medo daquilo. Você começa a parar de ter ódio daquilo. Você percebe que isso são só potências, né? São energias. A gente não entra no julgamento, né, Paty? Então, quando você, às vezes, reconhece algum tipo de emoção, essa emoção nada mais é do que algo que foi implantado em você de alguma forma. E quando você está na consciência, você consegue destruir, descriar esse tipo de coisa. Sim. E aí começa a funcionar a partir de um outro ponto de vista, né? A partir de uma outra crença. Então você não começa mais a limitar a sua vida, né, a partir da vida dos outros. Né? A gente vê muito isso, a gente já viu em outros podcasts, né? A questão da escassez, por exemplo, né? Que é algo que dentro da realidade brasileira, né? É quase que uma cultura, né? Então a cultura também influencia nesses implantes que a gente carrega, né? Se você está inserido em determinadas culturas, né? Ou determinados ambientes, aquele ambiente vai sim influenciar você, né? De alguma forma. E aí, quando você está consciente desse processo, você começa a fazer essa separação do que de fato é seu, do que te pertence, daquilo que você verdadeiramente escolhe manter dentro da sua realidade, e daquilo que você separa, ou daquilo que você não quer mais para sua realidade, né? E de novo, a gente, como um ser infinito de infinitas possibilidades, a gente tem esse poder. Né? A gente pode criar a realidade que a gente deseja. Inclusive essa palavra, poder. Sim. O quanto a gente foi implantado para abrir mão desse poder. Abrir mão tipo, de tudo que é verdadeiramente, dessa energia do poder. A gente se faz tão menos
Porque poder quem tem é aquele que me disse que eu fui criada à imagem e semelhança de quem ele é. Mas, meu Deus, eu tenho que ser o verme, eu tenho que ser a poeira cósmica. Ok, se funciona enquanto funciona. Mas é bacana a gente estar presente com isso. Porque então a gente não reclama do entorno, a gente não reclama mais de nada. Sabe, aquela ó vida, ó céus, não pode existir para nós. Porque se eu coloco o meu poder na mão de qualquer pessoa ou de qualquer entidade, né, como a gente já trouxe aqui quando a gente falou de entidades, né, a gente está tirando isso de nós. Né? E aí a gente acha que a gente não está fazendo escolha, ou que a gente não tem escolha. Se não E na tem verdade poder, a gente só escolheu dar essa escolha para outra pessoa, agir, né, falar como eu tenho que agir na minha vida, falar como que eu tenho que fazer as coisas, como eu tenho que ser, e não verdadeiramente você faz esse encontro com você, né? Então muitas vezes a gente tem que olhar para a gente. Quando a gente fala em conversar com o corpo, é a partir desse autoconhecimento, né? Da gente começar cada vez mais. Peraí, veio uma consciência? Pergunta pro corpo. É isso? Não é isso? Isso é meu? Não é meu? Né? A gente já trouxe várias ferramentas com relação a isso para vocês, né? É verdade isso. Verdade, verdade, verdade. Chama. Verdade. Vai chamando até você saber que você vai receber a verdade. Até toda a energia da dúvida, todo implante de dúvida não exista mais ali na tua percepção. Percepção não é a cabeça. Clavícula para baixo. É verdade essa situação? É verdade essa informação? É verdade para mim? Para mim, para minha vida é assim que funciona. Eu vou contar uma historinha. Num momento, uma historinha, não conte, não ouça história, mas vamos lá, vamos ilustrar. É verdade esse bilhete. Numa determinada linha temporal da minha vida, dessa configuração, eu escolhi estar arrolada numa igreja pentecostal. E tudo que eu disser aqui, você pode dar um Google. Se você não conhece, tá, não, uma googada funciona. Aí, uma mulher, uma pessoa de uma família bacana, com filhos e tal, criou uma doença. E fazia parte dessa criação um processo de tratamento. Nessa igreja, ela funcionava com alguns costumes, ok? Algo que são doutrinas, algo que são costumes, e ali pode até chamar doutrina de igreja, se for mais confortável para você. Ocorre que havia uma separação de homens de um lado, mulher de outro. Homem não podia raspar o sovaco, tô brincando. A mulher usava saia, né? Ou vestido comprido, não usavam calças. Os cabelos não eram cortados. Eu chamo isso, lindo ser, tanto o costume quanto a doutrina, de implante, ok? E os implantes, ok. Nós não vamos para o errado deles, nem para o certo deles, ok? Porque se a gente fizer isso, a gente vai perder uma possibilidade grandiosa, valiosíssima, que a gente também vai entregar. Aí, o tratamento era muito agressivo. E essa mulher tinha um cabelo bonito, né? Imagina, não corta, mas cuida, trata, cheiroso, comprido. E vivenciando toda a família, as filhas, marido, ela, sobre a importância do cabelo. Não cortaria o cabelo porque está lá nas escrituras, num conjunto de livros chamado Sagrada, né? O coletivo Bíblia Sagrada. Sobre isso, o cabelo da mulher, eles seguiam isso sem ao menos perguntar para o contexto deles, porque é o que a gente faz, a gente vai indo, a gente vai ouvindo e a gente vai se cortando e vai encaixando, mas em nenhum momento nós escolhemos fazer uma simples pergunta. Verdade, isso funciona para mim dessa forma, para agora, nesta situação, né? Conclusão, os cabelinhos começaram a cair e eu não preciso nem contar para vocês o conflito que foi com o Criador, com Deus. Porque se não se corta cabelo, o porquê
né? Você manter isso toda a tua vida e num determinado momento, numa altura da vida, você perder todos os cabelos. E para as filhas, para a família, que pancada que foi em relação ao próprio elemento, a energia que se chama fé ali, lidar com isso. Deus, por que isso? Sabe, os questionamentos que poderiam ter sido uma pergunta na situação, se transformou num conflito, numa limitação, que era: como o Senhor permitiu que minha mãe morresse careca? Percebe? É uma história que pode impactar, porque quando a gente traz alguns elementos para a equação, como crenças e dogmas tão explicitamente, impacta. E é neste momento que eu derramo de mim, escorro em ti para fazer-te mais. Se você baixar as barreiras, se você escolher receber do que para você não está certo agora, nesses 10 segundos, que grandiosidade pode ser criado para a tua vida e para todo o teu entorno, né? Percebe? Então, ok, naquela situação eu posso ter uma crença, eu posso ter um implante que dita o meu ritmo, mas eu posso também estar presente e escolher fazer uma pergunta. Isso é para agora? O que verdadeiramente tem aqui? Eu estou funcionando dessa forma? Tá, o que verdadeiramente, o que de verdade está aqui? Isso é meu, essa crença é minha. Eu não posso fazer diferente e virar assim. Verdade. Isso aqui tem de se manter assim? Vai mudar alguma coisa? Sabor da água, os elementos, enfim. Percebe? Uma simples pergunta. Uma curiosidade. Faz parte do desfrute de criar um viver, tendo uma vida aqui no planeta. Percebe? Mas os implantes têm a função de cegar-nos, de parar-nos, e eles são criados pelos sentimentos e emoções. Então, eu posso perceber onde é que eu estou funcionando ali, qual é o espaço. Eu não estou funcionando dentro do saber, perceber, receber e ser infinito. E sim, dentro do espaço, sentimentos, pensamentos, emoções. E muitas vezes, nem o pensamento está entrando na equação. Eu estou ali na função de um implante. Sentimentos e emoção. Percebe? Agora, ok, desde que você não esteja escolhendo mais para a tua vida, mais para as tuas criações, mais para a tua conta bancária, mais para a tua saúde física, para a plenitude que você é, para o seu business, o trabalho que você desenvolve, pela empresa que te contratou, ok? O que não me permite ter gratidão e compromisso com essa empresa? Qual é o implante que está me limitando, me tornando funcionário limitado do mês? Verdade que tua foto seria o melhor funcionário do mês? Então, qual é o implante que está ditando o meu modus operandi? O que eu acredito que funcionar assim é e que não é? E o que eu acredito que não funcionar assim não é e que é? Percebe? Perguntas que vão fazer e te trazer novas possibilidades. É começar a funcionar por possibilidades, ok? Não na falta, ou não na vingança, ou não por trás da barreira, do murão que você ergueu. Porque a gente faz isso o tempo todo, né, Dan? Eles acionam. Uma vez um implante dentro da gente, aquilo vira uma crença, aquilo começa o tempo todo, chama isso na psicologia de gatilhos, mas é o tempo todo sendo acionado, sabe? O outro, ele vai apertar seu botão, todos os seus botões. A vida vai fazer isso, você vai fazer isso, tua mente vai fazer isso, o teu sistema cognitivo, as sinapses neurais que você está formando com cada informação, vai começar a funcionar nessa função de apertar botões, e você vai ficar tão perdido porque são implantes, 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 e você não se reconhece de fato. Você não lembra que você é a criança que o Dan trouxe aqui. Sempre novinho em folha. Sempre.
a cada pisco, sabe? Como chama isso aqui? Esse pisco, a cada pulsar do seu coração. A cada respiração. Você está em constante movimento. Sabe, Dan? Em constante mudança. Há moléculas no nosso corpo que podem se transformar no que for requerido. Existem células tronco que comprova o que eu estou te falando. Essa molécula é você. A célula tronco é você. Enfim, o implante ele vai sempre ter a função de me parar, de me limitar naquilo que me disseram, naquilo que eu ouvi, naquilo que eu estou nutrindo, exponencializando, mas há muita consciência disponível e esse é a função do maná. Esse alimento que é para ser diário, não é para ser guardado, porque vai azedar, vai embolorar, vai estragar. É para ser sempre exponencializado, passado adiante. Aquele que receber no futuro irá se beneficiar, né? Então é importante que você esteja presente com essa informação e contribua com quem eu posso contribuir e quem é que está na disposição de receber a minha contribuição hoje, a contribuição que eu sou, por exemplo, tá? E a gente vai entregando possibilidades, informações carregadas de consciência e possibilidades para que todos nós possamos estar presente com isso. Verdade que eu acredito nisso? E se a limitação que eu estou reconhecendo for um implante, então eu posso ir um passo à frente, um passo mais profundo? Qual é o implante? Sabe, faça perguntas. E modificando toda a energia do ai, que pavor. Se eu tenho o saber, a compreensão, eu reconheço que um implante ele pode muito em seus efeitos, o que eu posso implantar agora, então, em mim? Qual é a informação? Qual é a escolha? Qual é a possibilidade que eu posso fazer a troca, como a mudança de mentalidade, a metanoia? Como é que eu posso usar isso a meu favor? Porque tudo a gente pode usar a nosso favor, não contra nós mais. E quando a gente percebe que a gente pode mudar toda essa programação que a gente vem cultivando, né, desde pequeno, a gente começa a perceber que, na verdade, o bem, ele existe e o bem é o que mais se manifesta dentro da nossa humanidade. Por mais que o nosso julgamento diga o contrário, né, a gente percebe o quanto que os implantes de guerra, né, de conflitos, eles são perpetuados e são aprendidos. E quantas vezes por nós, né, Dan? Quantas vezes nós estamos sendo usados para levar essa sementinha, esses chipzinhos, seja o que for, através de uma palavra, através de uma informação, né? E aí a gente começa a perceber que não, eu não preciso mais funcionar a partir desses implantes de conflito, de ódio, de medo, de rancor, de mágoa, dúvida, né? E eu posso começar a funcionar a partir do meu ser infinito, Sim. Né? E perceber o que está certo aqui, né? Essa é uma das perguntas que a gente sempre usa, né? Quando a gente começa a perceber que a gente está funcionando a partir de um implante, é o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, né? Isso é uma das perguntas que abrem uma possibilidade, porque senão a gente vai para o errado. Se a gente vai para o errado, a gente vai para o julgamento e aí a gente já está dentro do implante mesmo. Tá usando aquilo contra nós, né, Dan? Mas quando você percebe e você coloca aquilo como certo, né, o que está certo sobre isso, né? Então, às vezes acontece uma intempérie na nossa vida, como você trouxe aqui o caso, né? E quando você pergunta o que está certo sobre isso, quer dizer, que lições eu posso tirar disso, né? Quer dizer, são tantos aprendizados, né, que você vê nessa história que você trouxe pra gente, que é sobre isso, né? A gente sempre traz aqui dentro do Maná que essa realidade nada mais é do que uma grande escola, né? Não é, você não veio nessa realidade para sofrer e nem nada do tipo, né? Esse sofrimento todo, ele é implantado
implantado na gente. Até isso, Né? né, Dan? Até isso. E ele é implantado que a gente tem que sofrer para conseguir as coisas, a gente tem que se esforçar muito para conseguir as coisas e que a gente não pode ter escolha. Né? Isso é uma das grandes mentiras que nos contam, né? Você não poder ter escolha. E aí, com isso, o que que eles instauram? A pobreza no mundo. Porque a pobreza te leva para esse lugar de não escolha, de Total. achar, né? Que você não tem escolha, que você não tem possibilidade, que você não pode fazer nada. Quando, na verdade, a escolha está dentro de você. E a cada 10 segundos você pode fazer uma escolha diferente. E você pode, sim, escolher sair daquela realidade que você estava, que de alguma forma era limitada e que pode não mais funcionar para você. Né? É óbvio que tem pessoas que funcionam bem desse jeito e está tudo Tá bem. tudo ok. Né? Tem várias formas de existir dentro dessa realidade, de funcionar dentro dessa realidade, e nós não estamos aqui para julgar o que é certo ou o que é errado sobre você, mas é fazer o convite para você perceber o que funciona e o que não funciona mais para você. Né? Ao longo da nossa própria vida, a gente foi percebendo o que funcionava e o que não funcionava, o que a gente estava disposto a abrir mão e o que a gente não estava disposto a abrir mão. E para Né? reconhecer a maldade, né, Dan, por exemplo, que muitas vezes nós simplesmente ativamos este implante, né? Ou qualquer implante que contém muito da energia da maldade, porque existe sim, Uhum. né? Assim como a bondade também. Ah, requer que estejamos presentes. Porque se a gente não estiver diante daquilo com presença, a gente não vai reconhecer. E o que eu não reconheço me engole. O que eu não reconheço me para, me limita. Mas a partir do momento em que eu estou presente, ajo que ajar, ainda que doa, ainda que eu morra, eu reconheço e posso sobrecriar, Sim. né? É neste lugar. Inclusive, a gente pode escolher continuar funcionando com aquilo. A gente pode escolher as maldades que estão contidas ali. Ok, desde que saibamos, que estejamos conscientes, não entremos depois em vítima vitimizador, que nós teremos que lidar com tudo o que aquela escolha vai criar. Porque as escolhas criam. Consequências. Todas as escolhas criam algo. Algumas vezes criam algo coisas que são divertidas, situações, pessoas, lugares que são divertidas, outras não. Criamos leveza, criamos contração, peso. O que requer fica muito vago e muito castrativo a máxima dentro até do livre-arbítrio. Eu ouvi muito isso, e talvez você também. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, tudo é possível, mas não convém que eu faça tudo. Para manter esta frase na realidade, quantos julgamentos do que é certo, do que é errado, do que funciona, do que não funciona, do que é bondade, do que é maldade, do que é feio, do que é bonito, eu tenho de fazer. E enquanto eu estou nessa, eu estou criando débito e morte, nada além. Ok? Caindo na polaridade. Sempre. Julguei, débito e morte. Mas ok, funciona. Temos alguns benefícios ocultos aí. Talvez não a vida e a vida em abundância, mas se a gente se diverte com 1%, ok. Então, para que eu reconheça e faça uma escolha até de me manter ali, eu tenho de estar presente com aquilo. Então, você pode se manter no 1%, mas requer presença, né? E pode até ficar mais divertido. Então, até para que eu escolho lá do negro da força, o fedozão, cara, eu tenho que estar presente com aquilo, reconhecendo que isso existe, reconhecendo que eu estou funcionando a partir de um implante, reconhecendo que eu estou abrindo mão de quem eu sou, sabe? Que não é nada pequeno. Porque senão não existiria tanto interesse, por exemplo, de implantar-nos o tempo todo, né? Não teríamos interesse nenhum em nutrir e exponencializar esses implantes, né? Do medo, da dúvida,
da raiva, né? E aí, quando eu tô dentro deste lugar, eu acabo identificando, sabe, uma energia, mal identificando, mal aplicando, tendo uma realidade bem mínima, sabe, bem pequenininha, bem pesada, né? Então, por exemplo, eu vou acreditar que a curiosidade é dúvida, ou eu vou me concluir como uma pessoa que tem muita dúvida, então eu não ouso a perguntar nada, eu não ouso ser a curiosa que sou, que vai me trazer mais conexões, sabe, mais possibilidades de estar conectada à minha totalidade, à minha total potência, sabe? Então eu começo mal identificar, mal aplicar várias energias que poderiam estar contribuindo comigo e que eu poderia estar escolhendo usar a meu favor e não mais contra mim, como toda a vida, né, Dan? E se você tem, de alguma forma, alguma dificuldade em reconhecer isso, em ter esse autoconhecimento, né? A gente está aqui, né, Paty, disponível. É só você entrar em contato com a gente, né? Marcar a sua sessão com a gente para a gente poder ajudar você nesse processo de autoconhecimento, né? De você olhar para você e perceber quais são os implantes que estão aqui, né? E de fato destruir, descriar isso e começar a funcionar a partir do ser que é verdadeiramente você, né? Então, esse é o convite, né, Paty, de você sempre olhar para você, né, e reconhecer qual é esse ser que está aqui, né? Qual que é a grandeza que está aqui que eu ainda não reconheci, É, né? Porque às vezes a gente se diminui muito e os implantes fazem isso com a gente, eles total. diminuem a gente para que a gente não reconheça, não perceba quem verdadeiramente nós somos, né? Então, às vezes a gente tem uma habilidade, né, que é muito fácil pra gente e a gente ignora essa habilidade porque as pessoas falaram que você tinha que se esforçar para ter mérito sobre algo, É, você se bota fora né? e bota suas fichas no que disseram para você, na E para informação que te deram, e né? para você era fácil aquilo, né? É, Então, às vezes você vai fazer um desenho, aquilo é muito fácil para você. Só uhum, que aí vão falar para você, não, mas isso você não ganha dinheiro, né? Você não pode trabalhar com isso porque você não ganha dinheiro. Quando é, na verdade a gente percebe que as pessoas que ignoram esses implantes que as pessoas tentam colocar quais são as pessoas que realmente alcançam o sucesso, né? Quando falam para você, porque você não pode, porque você não deveria, porque você isso, porque você ou aquilo. refinadamente, Dan. Muitas vezes não vem assim, você não pode, você não deve, isso não te remunera grandemente. Ela vem, esse implante quer dizer, você é implantado, mas refinadamente, por exemplo. Ah, é tão gostoso conversar com você, você conversa tão bem. Por que você não faz psicologia? Sendo que a tua alma pede para você ser um compositor, músico ou ah, qualquer outra coisa. Aí você acaba funcionando a partir daí, é frustrado, passa os seus anos só pela graça, cumprindo os seus anos de estudo. Você, de repente, olha para si 4, 5 anos à frente, se vê sem força, sem energia, sem dinheiro, se gastando, se definhando para montar teu consultório, sem clientes. Aí, quiçá, volte lá atrás para pegar o fio da meada e buscar quem é que pode contribuir com você ali. E que bacana que sempre pode, né? É poder de possibilidade. Sendo que se você ouvisse a tua alma, Dan, o que é tua alma, não é a tua fora de você, o que você é, aquilo que te toca, sabe? Aquilo que te afina, ou o lugar que você já está afinado, que é para ser fácil. Não temos mais que inventar a roda, mas a gente vive na busca. Enfim, a gente abre mão porque falaram para a gente, implantaram na gente, só que refinadamente, que deveríamos fazer isso, porque somos ótimos. Por isso que o elogio para mim é uma grande merda, sabe? O elogio é totalmente diferente do empoderamento.
sabe? Da permissão. A permissão é o que dá, é o espaço que eu requeiro para empoderar ao outro a ser quem ele é, a saber que ele sabe. Agora, o elogio, lindo ser, para mim é um refinamento, é uma merda refinada, é uma merda de brinco, de cachecol, de rímel, de esmalte, seja lá o enfeite que se escolha para a bota, casaca, seja o que for, né? O elogio. Então, assim, o quanto eu estou parado, o quanto eu estou de mãos atadas, e é um implante. E é porque eu fui implantado a ser o intelectual, ou estar cursando ainda isso, ou desenvolvendo esse tipo de trabalho, mas a alma pede para eu me derramar em outro lugar, ok? Mas eu me boto fora, eu boto ficha na fala bonitinha, na boca molinha, né? No melzinho ali que me esfregaram na orelha, entendeu? Então, assim, qual é a disposição de ser quem você é, a potência que você é, o saber infinito que você é? Requer disposição. Reconhecer isso, estar presente com isso, em todos os lugares que você acredita estar parado, acredita estar limitado, porque também não é o outro dizer, nossa, a vida parou, né? Porque você pode estar no estado de alegria incrível, no seu lugar de relaxamento, no seu lugar de pausa, no seu período sabático, seja lá como você queira chamar, e vem lá um boca mole, e vai te implantar algo que vai te tirar de lá, e você vai entrar numa de tem que ser, fazer isso, aquilo outro, sabe? Então, estar presente, sabe, para de fato ter a possibilidade de desfrutar da vida, da alegria da encarnação, estar aqui nesse planeta. Se você observar, nem o anjo da guarda, nem o teu anjo da guarda pode pôr um sorvete. Você pode comer um temaki, aquilo que você gosta, sabe? Tomar uma Coca-Cola. Você pode. Você pode tudo que ele pode tudo que você pode, mas você com o teu corpo tem novas possibilidades, diferentes possibilidades, percebe? E a gente refuta isso. E a gente entra num modus operandi, numa forma, um espaço operacional tão limitado. Então, o que me implantaram? Quais são os implantes que eu carrego ainda? Porque essa é a alegria da encarnação, né? É você perceber que você pode desfrutar de tudo que existe dentro dessa terra. E que você veio aqui para isso. Você não veio aqui para, ai não, mas não posso, ou não consigo, ou não isso, ou não Você está abrindo mão de aquilo. escolher, né? Então, assim, tudo você pode escolher que possa te dar algum nível de prazer, alguma coisa, né? E você tem que perceber o que isso traz para você de benefício, né? E percebendo isso, você consegue criar novas possibilidades, né, Paty? A gente às vezes fica com essas historinhas que falaram pra gente, né? E aí você trouxe, né, a questão do elogio e de fato, às vezes até você elogiar muito uma pessoa, ela cria um implante sobre aquilo e ela acredita que ela é daquela forma. Ela para. E aí, quando ela chega para a sociedade tipo não valida aquilo também cria um conflito dentro dela, né? Porque, meus pais falaram sempre que eu era linda, 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 e agora que eu tô na sociedade, né? Que eu poderia arrumar alguma coisa com essa a minha beleza, e aí não funciona pra mim, né? Então, assim, a gente não deixar de elogiar, mas assim, é você ir para esse lado do empoderamento, é você reconhecer no outro, né, aquilo que de fato é uma potência e você reforçar isso. Porque positivamente. Todo o resto é julgamento. Sim. Padrões são julgamentos. Tendências requerem julgamentos. Refinados, óbvio. A gente não precisa acreditar que julgamento é só aquilo que a gente olha e é feio pra gente. E a gente age a partir dali. Se a gente ficar funcionando a partir do que é bonito pra gente, a gente também está fazendo julgamentos. Então, eu posso permitir que o que pra mim é feio esteja presente?
A gente vê muito isso em relacionamento, né? O Total, quanto que as pessoas, tipo, julgam as outras pela aparência total. e não reconhecem a potência e o quanto que você poderia ter um relacionamento incrível com aquela pessoa. Eu ouvi há pouco tempo, a Paty gosta de gordinha. Você tá me assistindo, eu vou fazer esse assistir sem saber que foi você. De novo, porque isso é uma coisa corriqueira. Eu não só gosto como amo, né? Ah, são todas as questões de saúde, que é a pessoa, saúde física, que é bacana estar em dia com a plenitude. Isso é uma escolha. Não são necessariamente exames, remédios, vitaminas, são escolhas, ativações, possibilidades, sem refutar nada em absoluto. Eu ouvi muito isso, sabe? E sim, gosto de careca, gosto de umas coisas que, para essa realidade, é um ponto fora da curva. E é o ponto fora da curva que me fascina em todos os sentidos, inclusive consciência, né? Espaço, né? Isso é incrível para mim. Sim. E não quer dizer que É. o diferente está errado, o diferente Porque às vezes, né, incrível. Paty, a pessoa deixou de ter uma vida incrível com uma pessoa que ela até amava aquela pessoa, mas porque ela É pegou muito tanto comum, implantes de outras pessoas falando sobre aquela pessoa, mas como você vai é ficar com muito comum. ele, que não sei o que, sobre todos os julgamentos que você compra daquelas outras pessoas, Nossa. e aí você deixou de você poder experienciar e viver algo com alguém. E lá tá você, né? Faz banho disso, acende vela para isso, e busca o outro, e busca vai até no pediatra, vai no psiquiatra, vai no, né? Tudo que é atra, no Mister Catra. Piadinha mais imbecil. Em busca de algo e que não vai rolar além do ser, porque o que está funcionando em você é o implante que você permitiu, na verdade, né? Aquilo implante que você está nutrindo. Então, ok, o que houve? Cara, seja curioso. A vida parou, aquele lugar é o lugarzinho que você reconhece que poderia melhorar? Ok. O que Por eu isso que ouvi, quando a né? O que eu gente fala da mantive. questão do amor como um implante, é justamente sobre isso, porque a gente não percebe que o amor, ele é nada mais é do que uma construção. E a gente acha, né, que o amor, ele é algo mágico, que acontece. Não, querido ser, isso que acontece dessa atração muito forte por alguém, isso é paixão. E paixão significa, em qualquer dicionário, sofrimento. Né? Qualquer dicionário. E Paixão, aí o você substantivo é sofrimento. E aí você tem que perceber que você pode criar o amor por qualquer pessoa que esteja à sua volta. Ir além do que a gente acredita, Sim. amor, né, Dan? Porque eu perguntei para o Mar, por exemplo, o que é amor para você? E aí ele me disse, olha, amor é afeto, amor é estar junto, para ele, ok? Amor é o companheirismo. Aí ele deu lá, dentro do julgamento dele, de tudo que ele teve que julgar para definir o que é o amor para ele me disse isso. Veja só. Em período de tensão pré-menstrual, é comum que uma das químicas que se pede, é uma que gera o afeto. E enquanto eu não estava presente com a possibilidade de não funcionar mais a partir da TPM, eu funcionava aí. E a primeira coisa, além do ser, que se fazia ausente no meu dia a dia, era o afeto. Mas você acha que companheirismo que eu teria sem afeto, por exemplo, entendeu? Pensa só, enquanto ele manteve, o quão difícil foi para ele no período que ele manteve o julgamento sobre o que é amor. Porque para mim pode ser outra coisa, para você pode ser outra coisa, sim. E vai sim ser dentro do que você julga, de todos os elementos que você usa para chegar numa definição. Então, se você abrir mão do DJCC, definições, julgamentos, computações e que mais? Conclusões, o que te resta? A abundância e espaço, possibilidade, escolha infinitas ou infinitos. Então, é nesse espaço que a gente diz sobre o amor ser o implante e o amor ser o julgamento. Mas a gente pode ir além. Por isso que eu citei a Onto, sabe? Eu derramo-me de mim em ti. Eu esvazio-me de mim
derramo-me em ti para fazer-te mais. E lindo ser, você é um ser inteligente. A inteligência é inata ao ser. Ninguém abre mão de si pelo outro. Logo, essa separação entre eu ou mim e o outro não existe. Entre quem sou e o outro não existe. Então eu estou... Isso é um amor que funciona. Eu estou constantemente esvaziando-me de mim, derramando-me em ti para fazer-te mais. Talvez isso seja muito profundo e não é para ser filosófico, não é para ser bonito, não é para te fazer chorar. Mas É para sentir. você perceba o quanto a gente pode, de fato, estar presente, reconhecendo cada coisinha, cada elemento que aquela informação me traz e fazendo uma escolha a partir de quem sou e do que eu tenho quanto possibilidades, que sim, sou infinito ser com infinitas possibilidades. Muito bem. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que a gente possa ter contribuído com a vida de vocês. Deixa aqui nos comentários pra gente saber, né, o quanto isso fez sentido pra você ou não. Né? Deixa aqui seus comentários. Curta, comenta, compartilha, né, Paty? Se E siga-nos inscreva. nas nossas redes sociais, @manadaconsciência, @patriciafortuna_ e @danielерasmansi. E a gente vai dar uma de lambucha aí, uma possibilidade, se há algo que pulsa no teu coração ou que está ali inculcadinho. Depois a gente fala sobre inculcamento, mas aí a gente faz só na nossa mentoria, né? Mas vamos lá. Você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou no direct de outras redes uma sugestão de tema. Se não for leve para você compartilhar o que está no teu mundo, coloque a palavra, coloque a gente pega energia, a gente pega energia, fale sobre tal coisa, lactose, por exemplo. Eu contar para você. Não, perceba onde podemos expandir a consciência daquilo, a partir dos nossos pontos de vista, dos nossos estudos, de como... nossas inspirações. Inspirações e integrações das informações, né, Dan? Que vai além de ditaram pra gente aquilo, é assim. A gente integra, a gente expande, vê como funciona, né? Também desliza e estamos aqui para esvaziarmos de nós, derramarmos-nos em ti e fazer-te mais. Beijos e consciência. Até.